Fala galera e serizinhos sobreviventes da Globolândia, Ricardo mais uma vez aqui com vocês, canal Verdade Urgente. E mais um vídeo recuperando aí as nossas pesquisas, seguindo as recomendações dos nossos amiguinhos de muito tempo atrás, de que deveria estudar melhor os assuntos da cosmologia imaginária, filosófica, ateísta, artística. Eu mergulhei em mais um personagem que vocês conhecem ele muito bem. E ele é inesquecível porque a galera continua insistindo em se utilizar dos seus recursos, dos seus estudos, para poder nos convencer de que realmente nós estamos grudados numa esfera e essa esfera girando num espaço infinito. Ou não. Eu tô falando do cabeça de capacete Eratóstenes, ou também conhecido entre os que o amam de coração por Errapostes. Vem comigo para saber um pouco mais sobre ele após a vinheta. Simbora! Isso aí, aqui estou eu de novo para falar do Erraposthenes, né, ou Errapostes, como nós gostamos de chamar ele carinhosamente. E ele foi o cara, amado pela Globolândia, ele foi o cara. Bom, eu escrevi alguns artigos, ele é tão especial que eu cheguei a escrever uns 2 a 3 artigos, vou deixar os links na descrição do vídeo. E você pode depois estar indo lá, ao final do vídeo, dar uma olhadinha lá no material bem mais completo, recheado, mais cheio de base, do jeito que vocês gostam, cheio de estudos, com fontes, citações, tudo do jeitinho que vocês gostam. E sempre com aquela pitada de fonte, também da Globolândia, para causar aquela intriga, para deixar a Globoloide queimando os neurônios e pensando muito a respeito. Bom, mas vamos falar desse personagem icônico, misterioso, engraçado, inusitado, que era o Eratóstenes. Bom, para começo de conversa, eu não vou me reter aos dados aqui históricos, né, com respeito a este personagem, já que a sua história também é um tanto duvidosa. Não temos genealogia, não sabemos onde é o túmulo do camarada, não tem familiares. Geralmente a maioria deles é assim. Então o Eratóstenes já começa desse jeito, né? Com uma existência nos despertando a dúvida. O que não é muito bom em se falando de historicidade. Quando você precisa pesquisar alguma informação e confiar em supostos dados que foram deixados por alguém, e essa pessoa nem mesmo a sua própria história tem uma base confiável de dados. Mas, por incrível que pareça, eles sabem um currículo dele de ponta a ponta. O cara era filósofo, matemático, o cara era geógrafo. O camarada tinha um currículo top de linha. Da onde eles tiraram isso é que eu fiquei me perguntando quando pesquisei essas informações. Já que não se sabe muito sobre o cara, como é que eles conseguiram tecer um currículo desse para ele? Suspeitoso, né? Mas vamos seguir adiante. E aí vem a sua contribuição tremenda para todo esse sistema filosófico, artístico e imaginário. Bom, ele foi o cara que, depois de Pitágoras, que imaginou que vivia numa esfera, segundo a sua percepção precária e limitada, quanto ao que ele observava de movimentação, né, dos astros, das estrelas, subindo aparentemente e descendo o horizonte. Como ele não tinha uma explicação melhor, ele achou que estava numa esfera. E aí virou essa palhaçada toda. Aí já veio o Eratóstenes comprando a ideia do Pitágoras e falou: rapaz, eu vou medir essa esfera, hein? Eu sou o cara, eu vou achar a medida dessa esfera, pera lá. E lá vai ele com toda a sua tecnologia maravilhosa, incrível, super avançada, como era a luneta milagrosa de Galileu Galilei, que a galera insiste em usar como referência até hoje, visto que nós já temos aí muitos recursos hoje que destroem cada alegação desse tempo
precário e ultrapassado. E olha que nós somos acusados, quando citamos os exploradores, aqueles que descortinaram muitos estudos na astronomia, que foram os povos da antiguidade, somos chamados de antiquados. Qualquer coisa aos povos antigos, né? Como que tratando de obsoleto quem criou o relógio de sol, quem fez todos os estudos baseados no mundo da forma como nós sabemos que ele realmente é, né? E não uma bola maluca giratória pelo espaço infinito ou não. Prosseguindo com Eratosthenes, lá está ele com as suas 2 varas. Ninguém sabe se é de bambu, se é de aroeira. Ninguém sabe nem do que é essas varas. Mas enfim, ele saiu com essas varas, provavelmente, ou não, com um ajudante. E aí, tá, pera lá, pausa. Lembrei-me de algo que não pode deixar passar batido. A contradição histórica. Carl Sagan é um coitado que achou que ele usou 2 varas. Inclusive tem até aquele vídeo que vocês devem conhecer muito bem, né, dele com aquele cabelinho lindo, fazendo aquele experimento numa cartolina, os 2 pontos lá e ele ilustrando lá o que Eratosthenes fez. Já outra versão da história conta que ele se baseou em um poço que estava em Ciene e em Alexandria ele colocou uma vara, sabe-se lá do que. E aí, quando o Sol, ou a Terra, né, na cabeçona dele de Jaspion, do capacete de Jaspion, ele presumiu que quando a Terra girou ali, que alinhou com os raios do Sol naquele poço em Ciene, então dava para ver o Sol no fundo do poço. Lá em Alexandria, a sombra formou um ângulo ali com determinados graus, e aí ele pensou, vou fazer os cálculos agora e resolverei este problema. Então lá vai Eratosthenes fazer os seus cálculos baseado em estádios daquele tempo. E aí ele chegou numa conclusão lá, e que depois sofreu uma metamorfose, correção, corrigiram daqui e de lá, mas ninguém esclareceu qual foi o experimento posterior ao de Eratosthenes que eles fizeram para tirar a prova, né? Tem mais essa lacuna, um abismo, o Grand Canyon aí, né? O quinto dos infernos do abismo abaixo dos nossos pés, o Sheol todinho, para eles explicarem quem foi que refez o experimento de Eratosthenes, com o que fizeram, de que modo, de que maneira, se foi com lasers, se foi com vara de bambu, não dá para saber. Então fica aí essa proposta para os nossos amiguinhos do Globo explicarem para gente como é que eles reexaminaram as medidas, os cálculos do Eratosthenes, para poder nos passar as correções devidas depois, tá bom? Absurdamente impossível de você e eu conferirmos e medirmos. Eles simplesmente se baseiam num software virtual, com uma representação virtual, mas eu já chego lá. Vamos dar uma pausa aí, senão eu avanço muito aqui na organização dos estudos e do esboço que eu programei para falar aqui. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Interessante que Eratosthenes se baseou, inclusive as ilustrações dos globoloides mostram raios paralelos atingindo a Terra. E aí eles presumem que foi assim que o experimento de Eratosthenes aconteceu. Só que quando você vai para a realidade, você sabe que não é bem assim que os raios do Sol se comportam diante dos nossos olhos. E muito menos num experimento real. Se você pegar uma determinada distância, pode ser até a de Eratosthenes, e você colocar várias varetas como ele fez, e o Sol passar ali naquela determinada região, vai projetar sombras em diferentes ângulos, tá? Isso eu estou falando dos raios triangulares ali que o Sol projeta. Aí os nossos amiguinhos globoloides, como são escorregadios igual baile ensaboado, eles dizem que aquilo dali é a atmosfera que dá aquela ilusão de que os raios se projetam daquela forma, sabe? Sendo que aquela mesma forma é usada em matérias científicas reais para tirar medidas de prédio, de árvores, tá? Não sei como vocês querem descartar uma referência real da natureza para justificar um personagem que nem existe, com um experimento duvidoso, cabuloso, engraçado, como vocês fazem. Mas tudo bem, vamos
analisar ainda essa questão dos raios. Primeira observação: se os raios não chegam à Terra de forma direta, paralela, o Sol está próximo e confirma aquilo que nós vemos todo santo dia. E aí tem todo o alinhamento com todo e qualquer experimento que se faça em toda a face da Terra. Segunda observação: se os raios chegam paralelos à Terra e a desculpa de que a atmosfera faz aquele efeito com ele, causando essa ilusão de ótica, Eratosthenes errou feio no seu experimento. Porque na verdade, mesmo nos desenhos de globaloides, é considerado raios paralelos chegando à Terra. Dá uma gulgada aí que você vai achar na hora. Eu faço questão de colocar a imagem aqui. Então não tem desculpa, tá? Então se virem com o problema de vocês. E outro detalhe, não posso deixar de citar também que Eratosthenes não foi o único que tinha a sua versão, se é que ele existiu, no que diz respeito a essa lógica conclusiva errada dele. Anaxágoras, outro camarada que também realizou um experimento num caminho oposto, e ele concluiu facilmente que a Terra também poderia ser de outra forma, simplesmente com um Sol próximo a nós e projetando os raios daquela mesma forma. Eles preferem ignorar o Anaxágoras, obviamente, né? E ficar com a segunda versão distorcida. Mas a verdade é uma só: essa curva sempre foi fantasiosa, baseada nessa historinha que não tem fundamentação nem para o personagem, e aí foi ganhando força. Eles tinham os meios, tinham dinheiro, tinha já uma estruturação e formação, né, ao longo da história, com escolas, faculdades, e aí eles foram enfiando isso nas gerações, na mente das gerações, até que chegaram aos tempos das lentes olho de peixe, né, que é muito mais antiga do que a própria primeira suposta imagem da Terra do espaço, e aí fica fácil você gerar uma curvatura. E aí, nego velho, quando chegou a era da tecnologia, da pintura digital realista, ultra realista, né, que veio antes até das tecnologias digitais, aí foi um samba-lelê. Aí surgiu a Blue Marble, aí veio Google Earth, veio toda essa merda toda para iludir a sua cabeça, mas você mesmo nunca verá uma esfera do espaço para você constatar que Eratosthenes, Pitágoras estavam certos nas suas conclusões imaginárias. Essa é uma realidade. E eu continuo desafiando aqui, como eu fiz da outra vez, vocês a me enviarem um vídeo em 4K da Terra toda a partir do espaço, mostrando essa bolinha aí que Pitágoras achou que estava morando nela e que Eratosthenes achou ter medido ela. Tá? Real, pelo amor de Deus. Já cansei de sambar com um globoloide aqui, com gambiarra. Então, se querem continuar passando vergonha por isso, por mim, tudo bem. Então, não deixando esse vídeo mais extenso, né? Só relembrando que os globoloides continuam usando esses conhecimentos obsoletos, se é que nós podemos confirmar eles como reais, devendo as lacunas da explicação de todas as correções nas dimensões dessa bola imaginária maluca, que até hoje gera controvérsia. Eu tenho vários artigos lá, jogando globoloides para brigar, como numa rinha de galo, né, mostrando que cada um acha que a curvatura é de um jeito, que pode ser vista de uma altitude, na beira da praia, o outro só do espaço além, e meu Deus do céu, né? O Mula mesmo foi um que disse que viu a curvatura da beira da praia com um drone. A NASA diz que é só lá do espaço. Teve um outro globoloide de Itanhaém que disse que viu da beira da praia lá. Cara, é coisa de louco, vocês se decidem, né? O Eratosthenes deve estar rolando no túmbalo com toda a cagalhada que vocês fizeram em cima do trabalho dele. E para não deixar esse vídeo mais longo, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não ficar de fora dos novos vídeos, compartilhe com outras pessoas este conhecimento, comente aqui o que você achou do Eratosthenes, tá? Deixa a sua opinião aqui. E não deixe de acompanhar, porque virão novos vídeos sobre mais e mais filósofos e contribuintes desse universo artístico e imaginário da cabeça dessas pessoas que nós nem temos certeza se existiram. E no demais, até a próxima.